Greetings, dear ones. I'm Crime, a magnetic service. Saudações, meus queridos. Sou Crime, do Serviço Magnético. The meeting is called a home room meeting. O encontro de hoje tem lugar numa sala privada, All those years ago, tal como foi o primeiro encontro há tantos anos atrás, quando meu parceiro se sentou diante de um grupo pequeno como este, e alguns de vós estavam presentes nesse dia. A primeira vez he'd spoken to a group this size. em que falou com um grupo deste tamanho. Aconteceu num local não muito longe daqui, mas muito mudou desde então. Mudou muita coisa, exceto um aspecto que permanece inalterado. Aquilo que existe em vós, meus queridos, Every prophet has claimed is e que todos os profetas disseram existir em cada um de vós, é tão puro quanto sempre foi. doesn't matter how old you are, doesn't matter your health. Independentemente da idade que tenham ou do estado de saúde em que se encontrem, neste momento gostaria que suspendessem tudo isso e que pensassem no seguinte: alma antiga, vocês estão aqui numa altura muito auspiciosa neste planeta e estão aqui por uma razão, independentemente da vossa idade. Told you before that this is the Tal como dissemos antes, esta é a energia pela qual tanto esperaram the ancients have predicted it. e que os antigos previram, e finalmente chegou. Predictions not only on the other continents and in the Previsões não só noutros continentes e países, mas até neste mesmo continente em que nos encontramos. the teacher Michelle Podem perguntar à professora Michelle, por exemplo, acerca da simbologia da pedra do rochedo dos Hopi, very clearly etched e podem perguntar acerca das escolhas que foram feitas nesse local que se encontra entre dois caminhos. E este planeta escolheu mudar o seu trilho, mudou de tal forma que literalmente todas as profecias que haviam sido escritas até então acerca do futuro acabaram por se desmoronar, pois a profecia foi escrita para um outro planeta, uma outra época, e não aquela em que se encontram à medida que vocês mudaram. Não é por acaso que estão aqui. Perhaps some of you have been overwhelmed this year. Talvez alguns de vós tenham sentido muita pressão sobre vós próprios ao longo de todo o ano que passou, You've said, when is the recalibration? e vocês questionam-se então quando é que vai acabar esta fase de recalibração, mas observem bem a numerologia associada a tudo isto e decidam, vejam quando é. Reparem que terminou um ano, que é um 9, e como tal começam agora um ano de novos começos, e a numerologia trata-se de um aspecto genérico, uma forma genérica de compreender a energia, de perceber o planeta e de todas as coisas que aqui se encontram. Human beings respond to those Os seres humanos respondem às energias através do seu livre-arbítrio, mas em geral, muitos de vós tiveram realmente um ano difícil. It's the old human thought that will take E é o pensamento da velha energia humana que faz com que se projete para o futuro mais do mesmo que se viveu no passado. here to plead. Eu estou aqui para vos pedir que não façam mais isso. Tonight, I'm going to give a message Esta noite vou falar that is different. acerca de uma mensagem que vai ser diferente, acerca de coisas que nunca ouviram antes, ou até algumas coisas que já possam ter escutado, mas numa premissa que será baseada no facto de vocês estarem a mudar quem vocês são, a consciência que vocês têm. E pergunto-vos, será que não conseguem senti-lo? Não percebem, não sentem, pressentem que algo está para vir no horizonte? Será que não pressentem a luz que está a começar a ser vista? Será que não conseguem começar a perceber o fim do sofrimento? Talvez o fim daquilo que são as coincidências infelizes, ou seja, sincronicidades que não são necessariamente aquelas que planearam ou desejaram. Tudo isso começa a chegar ao fim. E tudo começa a ficar agitado, de forma que vocês, com esse lindíssimo
Deus que existe dentro de vós possam finalmente caminhar na luz do sol em 2017. Trata-se de uma metáfora que diz que vocês já podem estar perfeitamente preparados para começar a trabalhar sobre vós próprios, porque todo o resto já está feito, e começar a trabalhar com o planeta. Não têm de sofrer mais com aquilo que é o vosso universo pessoal. Aquilo que acontecer no planeta de seguida vai depender diretamente daquilo que vocês esperam que aconteça. Vocês são tão poderosos quanto isso, trabalhadores de luz. Há um velho paradigma que se aplica a todos os aspectos, quer seja a nível de o estilo de parental ou das instituições religiosas até, faz com que vocês escutem necessariamente sempre a voz de alguém mais sábio, como se vocês só pudessem apreciar a sabedoria dos outros. Alguém mais sábio, mais velho. Mas agora chega um novo paradigma, meus queridos. Um paradigma em que vocês dão sermões a vós próprios, em que vocês são os mais sábios pais de vós próprios, em que vocês realmente reclamam para vós próprios. Esta energia que agarram com as duas mãos e conduzem então para onde se querem dirigir. E vocês dizem, Crying, que lindas metáforas, mas por favor, podes explicar isso em inglês, em português, numa língua que se perceba? Então, eu vou explicar. Nunca houve uma época na história em que o trabalhador de luz tivesse tanto poder com a sua consciência como agora. Nunca na história. O trabalhador de luz teve tanto poder. Tudo isto graças à grande mudança na consciência que os antigos previam que chegaria agora. Estava tudo isto escrito literalmente nas paredes das pirâmides da América Central e noutros locais em que as palavras afirmam que se a humanidade passasse este ponto de marcação, atingiria então a consciência mais elevada que alguma vez experienciou. E olhando em redor, vocês observam as coisas que estão a acontecer e dirão, não é o caso, mas eu posso dizer-vos que é sim verdade, porque são vocês que permitiram que isto comece a acontecer. E eu pergunto-vos, nesta curta mensagem, o que é que vocês esperam que aconteça a seguir? Qual é a vossa expectativa? Até os mais profundos trabalhadores de luz estão cheios de medo a tapar as suas janelas, metaforicamente, porque não querem sequer ver aquilo que está para vir ou têm medo daquilo que está para vir. Como se estivessem divididos entre a esperança e o medo. E eu posso dizer-vos, meus queridos, que o poder daquilo que vocês esperam, a vossa expectativa, é tão poderosa que cria precisamente aquilo que vocês esperarem que aconteça. São todos os trabalhadores de luz em redor de todo o planeta que criam essa nova realidade. Essa é a nova energia. É assim que a realidade funciona na nova energia, meus queridos. Aquilo que esperarem é aquilo que acontece. E tal como eu disse antes, se vocês esperam o pior, é a mesma coisa que encomendar o pior ao universo. Sendo que quando esse resultado chegar, ser-vos-á apresentado como algo que foi criado e é uma materialização concreta. Vocês são tão profundos, tão profundamente poderosos quanto isso. E a palavra trabalhador de luz significa que vocês trabalham na luz. Trabalham. E como tal, gostaria que respirassem fundo. E à medida que este ano 1 começa, gostaria que ponderassem, vislumbrassem os resultados benevolentes e que começassem a ver Deus em todas as pessoas. Gostaria que sorrissem quando as coisas não são as mais agradáveis, sendo capazes de dizer, isto é bom e podia ser melhor. Gostaria que percebessem porque é que vocês estão aqui, porque é que nasceram, o que vieram aqui fazer. Vocês são muito importantes, há uma razão pela qual estão aqui. Vocês poderão dizer,
Eu vou ao encontro de vez em quando de Ryan e depois eu vou à minha vida, vou fazer outras coisas. Mas, meus queridos, vocês não fazem ideia de como isto é importante e de como vocês são importantes, de como isto é importante. Não tem a ver com as vezes que vocês vêm a encontros como este, mas com aquilo que sentem do vosso coração. Será que vocês conseguem fazer isso? Conseguem projetar uma consciência fantástica de um futuro brilhante? Lentamente, assim, vocês, os vossos filhos e netos, começarão a ver a luz a sair por meio das trevas de formas muito inesperadas. E eu vou falar mais sobre isso hoje à noite, quando vos contar acerca de um elemento inesperado que vos salvou de algo que vocês nem sequer ponderam ainda. Muitos ainda nem sequer perceberam aquilo a que escaparam recentemente. E eu ainda vou decidir se quero que essa história fique gravada ou não. Se o gravador irá funcionar. O meu parceiro diz que sim, que irá funcionar. Eu digo, vamos ver. Informação profunda que eu gostaria que ficassem a conhecer. Muitas coisas e aspectos que se calhar ainda não ponderaram e que têm a ver com as coisas que vão acontecer, que têm vindo a acontecer agora, e que percebam que tudo isto tem a ver convosco. Há pessoas suficientes neste planeta como vós a ouvir a minha voz, capazes de fazer toda a diferença, que podem mudar tudo aquilo que esperam. Afeta aquilo que está para vir de uma forma mais poderosa do que alguma vez aconteceu antes. E vocês pensam, será que é mesmo verdade? Será que pode mesmo ser assim, que eu seja tão importante e que eu faça assim a diferença de uma forma tão enfática? E eu pergunto-vos, porquê que duvidam que sim? Porquê que duvidam que assim seja? Pois, eu pergunto-vos, vocês acham que são merecedores? E eu vou falar mais sobre isso hoje à noite. Vocês são absolutamente merecedores, já nasceram merecedores. E agora, à medida que o sol sobe no horizonte e as sombras começam a ficar para trás, as dificuldades começam a dissolver-se e vocês começam a poder relaxar. E eu pergunto mais uma vez, o que é que vocês esperam para o futuro? Qual é a encomenda que estão a colocar junto com o universo? Pois é isso que vão criar. Se vocês são tão poderosos quanto isso, coletivamente, nas vossas mãos, nas vossas mentes, está realmente o destino da Terra. Há um homem chamado Lorenz. Vou voltar a mencionar hoje à noite. Ele é o autor de uma frase muito profunda acerca do efeito das asas de uma borboleta a bater. Quando uma borboleta bate as asas num local, semanas depois pode criar um furacão noutro local. E essa expressão aplica-se à sincronicidade, à energia, à consciência. E ele nem sabia o quão profundo é aquilo que ele disse quando criou essa frase, porque aquilo que vocês fazem muda necessariamente todas as outras coisas, algures, em algum momento. E tudo o que fazem é capaz de criar profundas mudanças. Por isso pergunto, como é que vão bater as asas, borboletas? Será que vocês são só uma borboleta ou são uma energia enorme neste planeta? Essa é a mensagem. E será sempre a mensagem, incluindo a mensagem que irei dispensar mais tarde esta noite. E assim é. Saudações, meus queridos. Sou Ryan do Serviço Magnético. Ainda há quem esteja convencido que o homem na cadeira está simplesmente a canalizar o seu eu superior. Mas é muito mais do que isso. E ao longo destes muitos anos, nunca houve qualquer tentativa a partir deste palco de provar seja o que for. E a razão por que nunca se tentou provar seja o que for é porque vocês têm liberdade de escolha. O vosso livre-arbítrio
é vosso. From the biggest to the smallest. That is what this planet has. And spirit cannot Das coisas mais pequenas às maiores, isso é algo que pertence a este planeta. E o Espírito não pode interferir com o livre-arbítrio. O que o Espírito faz convosco e para todos vós é responder àquilo que vocês permitem que Ele faça. Reagindo àquilo que vocês permitem. E gostaria que, por alguns momentos, se permitissem sentir a comitiva que chega aqui a este local. Será que isso faz amplificar o vosso sistema de crenças, ponderar que existem muitos mais seres do que aquilo que vocês possam imaginar? Até a física que foi ensinada hoje aqui, coisas que têm a ver com a consciência. Talvez em tudo o que foi ensinado, talvez ainda assim haja muito que vocês não sabem, muita coisa que ainda não conhecem, e talvez a caixa em que se colocam os seres humanos, talvez seja uma caixa em que vocês se colocam para se protegerem. Vocês acreditam nas coisas que vos ensinam e baseiam-se em coisas que aconteceram no passado para criar a vossa realidade atual e aquilo que esperam no futuro. E onde é que, dentro dessa caixa, vocês encontram espaço para permitir a beleza de Deus que poderá existir fora daquilo que vocês possam acreditar? Será que vocês acreditam ser possível, mesmo quando se fecham no armário para chorar? Será que acham que é possível haver trilhões de nós que sabem quem vocês são, sabem o vosso nome e as situações, as circunstâncias que vos levam a fechar-se no armário para chorar, enquanto vocês estão ali a chorar e a pensar que estão sozinhos? Vocês não fazem ideia. E esta curta mensagem vai seguir várias direções. Eu quero falar-vos acerca do que está a acontecer e daquilo que vai acontecer e de coisas que aconteceram também no passado. Tudo isto ensinado em amor. Da última vez que eu estive junto de vós, num encontro como este, eu fiz um pedido. Eu pedi que pusessem de lado a vossa humanidade por alguns momentos, imaginando chegar de outro planeta, chegados do espaço, e vendo este planeta pela primeira vez, sorrindo, à medida que reconhecem, talvez até a voz do canal neste palco. Sendo que não estão envolvidos com nenhuma das coisas que dizem respeito a este planeta, estão apenas como observadores neutros, sendo que isso cria então em vós uma visão neutra das coisas, de tudo aquilo que eu vos vou dizer a seguir, sem qualquer viés humano, pois eu quero falar sobre algumas verdades. E para vos dar um pano de fundo acerca das coisas que vou ensinar, dou-vos, antes de mais, um axioma. Quando os seres humanos projetam o seu futuro, projetam-no com base naquilo que já conhecem do seu passado. Na psicologia, isso é chamado simplesmente da natureza humana. A forma como um ser humano se comporta. Ontem e no dia anterior, faz com que haja uma expectativa acerca do seu comportamento no dia seguinte e no dia depois desse. E se não houver nada que mude esse padrão e que proporcione uma nova perspectiva, simplesmente acabam por projetar no futuro aquilo que aconteceu no passado. E é isto que vocês fazem. E eu dou-vos um exemplo. Imaginem que têm uma criança de 6 anos, que poderá ser vossa ou não, mas uma criança de 6 anos com quem convivem, e à medida que olham para esses olhos e esse coração, veem a imensa inocência, beleza e o coração desta criança, e dizem a essa criança de 6 anos, perguntam-lhe o que é que essa criança quer para si própria, o que é que ela desejaria para o seu futuro. E a criança irá dizer, é fácil,
O que eu quero para o meu futuro é todos os brinquedos que eu possa ter desde o dia que nasci até o dia que eu morrer. Quero todos os brinquedos do mundo. E também quero estar contigo. Quero dar-te a mão e estar de mão dada contigo até morrer, porque contigo eu sinto-me seguro. Oh, segura. Quero viajar, quero ir a muitos lugares e conhecer muitos sítios e desfrutar das coisas que tenho. Uma vida fantástica, com as comidas que mais gosto e todos os brinquedos, muitos brinquedos. Esse é o futuro que a criança de 6 anos deseja para si própria. E quando vocês escutam esta ideia desta criança, dão-se conta de que ela não falou nem das hipotecas, das contas que teria para pagar, porque, como sabem, a criança de 6 anos só tem 6 anos de experiência de vida. E como tal, projeta para o seu futuro aquilo que conhece até então. Compreendem o que estou a dizer? E à medida que a criança de 6 anos começa a crescer, essa inocência começa a ser substituída por sabedoria, conhecimento e equilíbrio. Então, o que a criança de 6 anos realmente estava a dizer é que desejava para si própria as alegrias que conhecia até então e que também não ia querer sentir medo, ia querer ter alguém a quem dar a mão. E, meus caros seres humanos, é exatamente isso que vocês têm vindo a fazer ao longo de muito tempo. Não subestimem o poder desta grande mudança. E já ouviram dizer isso também na astrologia, na numerologia, pois até as estrelas se posicionam de forma a demonstrar-vos isso. Aquilo que é a fase que estão a passar agora, esta grande mudança, em que agora se encontram e que irá reescrever a história da humanidade e o futuro da humanidade. É difícil dizer algo assim, pois poderão pensar como é que é possível a grande mudança mudar algo que já terá acontecido no passado. E é aqui que entramos nos paradoxos do tempo circular. E eu vou falar sobre isso mais tarde. Mas queria que esta fosse uma mensagem sucinta, amorosa, fácil de compreender. Uma mensagem lindíssima. Porque é, de facto, uma mensagem bela. E dou-vos então uma premissa. Vocês estão a começar a voltar para casa. E isso poderá não ser aquilo que esperam. O que digo é que estão a começar a voltar para casa. Então o que é que Crime quer dizer com isto? O que é voltar a casa? O que é essa casa? Então avançamos com essa premissa, que as almas antigas nesta sala e as que escutam esta mensagem mais tarde já passaram por tanta coisa. E não apenas no planeta Terra. Vocês são filhos do universo, desta galáxia que vos conhece tão bem, que vos conhece há milhões de anos, sempre que tiveram uma existência biológica algures aqui. E isso fica registado num local muito especial da vossa caixa, um local especial que começa agora a despertar e que vocês começam a sentir. Alguns de vós estão a começar a sentir e a antecipar a grande mudança. E contrário talvez àquilo que vos possa ter sido ensinado, vocês dão por vós a sentir-se bem com essa percepção dessa mudança, sabendo que há algo a mudar, embora não consigam perceber exatamente o quê, porque não é algo que dê nas notícias, é algo que é intuitivo e que está dentro de vós. E deixem que vos diga que aquilo que alguns de vós começam agora a sentir e a despertar é a vossa maturidade. Estão a entrar numa fase de maturidade que está muito para além da consciência humana que existiu até aqui. E começam também a lembrar-se de que tudo isso é muito bom. Tal como eu disse antes, uma pessoa insensata não sabe que o é, a menos que comece a despertar por uma verdade maior, e nesse caso conseguirão olhar para trás e dar-se conta de que anteriormente eram insensatos. E para isso é necessário algo de novo, informação nova, que se acrescenta à sua fase de insensatez.
E é isso que está a começar a acontecer. Vocês começam a expandir a vossa consciência e a ter mais conhecimento. E isso chega-vos de dois lugares. Por um lado, pela própria consciência de que esta grande mudança está a começar a acelerar e expandir a evolução de que temos vindo a falar ao longo de mais de 20 anos. Sendo que, durante a grande mudança, começa a haver uma evolução da consciência humana que é patente, está patente nas crianças e até em vós próprios e naqueles que testemunham ao vosso redor. Sendo que começa a haver uma grande mudança de consciência, uma mudança até da sociedade e da forma como come, se alimenta, educa os seus filhos, aquilo que quer para o seu futuro. Não é apenas necessariamente apenas coisas metafísicas, mas a alma antiga será sempre a primeira a sentir as coisas e a chegar às conclusões, pois começam agora a percepcionar a informação que vos faz sentir bem. Trata-se de uma percepção que tem a ver com esta fase evolutiva. Esse é um dos sítios de onde vos chega essa sensação. O outro lugar de onde vos vem essa sensação é do vosso próprio cache. Vocês estão a começar a lembrar-se deste evento. E vocês perguntam, mas qual evento, Brian? A grande mudança. E poderão dizer, como é que é possível lembrar-se de uma coisa que já aconteceu? Porque já aconteceu nos sítios onde já estiveram antes. Já aconteceu isto em todos os planetas que passou por este estatuto de ascensão. Passaram por este mesmo cenário noutros locais, que agora começa a repetir-se outra vez aqui, porque como tal é um déjà vu. E muitos de vós estão a despertar para tudo isso e sentem arrepios quando eu falo sobre isto e nesse momento percebem que tudo isso explica o porquê também de sentirem uma urgência em que as coisas mudem rapidamente. Mas não será o caso, vai ser lento. A insistência que sentem é porque vocês sentem essa mudança iminente. Já experienciaram e sabem as coisas que vão ocorrer a seguir. Vocês conseguem quase tocar-lhe, percepcionar de forma tão tangível, porque já passaram por isso antes. E isso faz com que vocês avancem e se levem para um novo patamar. Um patamar que não irá depender do passado, de forma a projetar o futuro. Vocês estão a voltar para casa, mas esse voltar a casa é a alta consciência. A casa é a sabedoria. O voltar a casa é a paz na terra. A casa que é a compaixão. A casa em que vocês se sentem bem, onde vocês estão em amor pleno, em que os sistemas espirituais da terra poderão até ser todos muito diferentes, mas em que se permitirão uns aos outros orar como bem entenderem, respeitando-se. Vocês já viram tudo isso a acontecer e eis que agora começam novamente esse ciclo lentamente, muito lentamente. Tal como eu disse esta manhã, tenham atenção àquilo que esperam que vá acontecer no futuro, porque é exatamente isso que vos será entregue, como se tivessem encomendado esse futuro com a vossa expectativa. E antes de mais gostaria de dar-vos uma premissa. Gostaria que relaxassem dentro de vós próprios, sabendo que são os vossos próprios pais. Vocês são os vossos próprios progenitores. Vocês passaram por fases em que compreenderam que mesmo que o pai e a mãe não estivessem presentes, vocês iam substituir essa imagem paternal ou maternal ou paternal, sendo que iriam encontrar uma mão a quem a que se agarrarem, porque vocês sabem que sem alguém a quem dar a mão, o mundo torna-se um lugar difícil de navegar. E há até aqueles que nem sequer consigam conceber a ideia de poder estar sozinhos de todo, acham essa ideia inaceitável. Sentem a necessidade de haver um sítio onde se sintam seguros, onde não há medo, uma mão a que possam agarrar-se. E agora podem-se agarrar a essa mão que está estendida dentro de vós próprios. Será que vocês conseguem fazer isso? Será que conseguem entrar neste patamar de evolução em que simplesmente essa ajuda vem de dentro de vós próprios e deixa de ser algo externo, algo exterior a vós? Vocês já repararam que nesta nova energia muitos têm variações de humor maiores? Bem-vindos à nova Terra. Pois nestas variações de humor há também uma tendência, sobretudo nos trabalhadores de luz, uma tendência a tentar pedir ajuda e a questionarem sobre porquê que se estão a sentir assim.
E muitos irão ter opiniões e dar-vos ideias sobre o porquê que se estão a sentir como se estão a sentir. Então e se vocês não perguntassem a ninguém porquê é que se sentem assim? Então e se vocês fossem autossuficientes, soubessem que seriam capazes de se equilibrar a vós próprios e que tudo isto faz parte apenas do vosso cenário de recalibração à medida que tentam procurar o vosso ponto intermédio de equilíbrio, estando convosco próprios? Eu posso dizer-vos que dentro de vós há uma mão estendida à espera que vocês a apertem também, essa parte maior de vós, Deus dentro de vós. Vocês têm Deus dentro de vós, isso não chega, não basta. Será que é preciso procurar em Deus fora de vós também? Será que têm que imaginar Deus nos éteres ou num edifício específico? Ou será que conseguem estar sentados em paz, dando-se a mão a vós próprios e dizendo então que está tudo bem, relaxando? Isso é maturidade. E é isso que estamos a ensinar. E falo agora do ponto 2, o fim do sofrimento. Não o fim do sofrimento físico, mas o sofrimento a que vocês se submetem constantemente, uma vez que desde que nascem começam a ouvir de um lado e do outro de que se sofrerem um pouco isso é compensador. Isso é uma velha energia, um axioma da velha energia que não é verdade, que nunca foi. Vocês já se nascem numa magnificência imensa, mas quando chegam aos 6 anos são essa criança que não sabe que são magníficos e querem então que o futuro esteja apenas repleto das coisas que neste momento os faz felizes, brinquedos e mais brinquedos. E ao longo desse processo acaba por crescer e por sofrer, porque compreendem que depois a vida não vos proporciona esses brinquedos. E é assim que às vezes começam a contrair aquilo que possam ser doenças, pois todas as doenças são criadas pelo ser humano, que é um anfitrião dessas mesmas doenças. Vocês acham que apanham doenças? Mas o que acontece é que vocês convidam a que essas doenças habitem em vós, porque se expõem. E talvez isso não seja uma premissa que vocês queiram ouvir ou que gostem, mas quem cria isso é a criança de 6 anos que tem medo de tudo e que anseia por um pouco de sol para ir para a rua brincar. E à medida que vocês entram numa nova maturidade e que crescem, vocês começam a compreender que vocês não vieram ao mundo para sofrer e que se alguém vos disse isso estava profundamente errado. Vocês estão aqui para celebrar. Vocês nasceram na vossa magnificência logo à partida e está tudo disponível para vocês se vocês o permitirem. É com a vossa permissão, pois a liberdade de escolha do ser humano é que determina as coisas que se permitem ou não. E à medida que se tornam mais maduros, começam a sentir-se atraídos por outros que já chegaram a essas conclusões e que também já estão numa certa maturidade. Se eu vos apresentasse a um ser humano tão pacífico, tão em paz, como se fosse o pai e a mãe de si próprio, em alegria, desde o momento que acordam de manhã, mesmo tendo os mesmos desafios e problemas que todos os outros, em alegria porque não reagem de forma dramática aos seus desafios, sabendo que criam a sua realidade. Se vocês fossem apresentados a este ser humano, não gostariam de estar mais tempo com essa pessoa, passar tempo com essa pessoa, porque iriam dizer, eu quero passar aqui uns momentos com esta pessoa, porque quando estou com esta pessoa sinto-me bem. Então e se eu desse um nome a essa pessoa? Podem imaginar que essa pessoa tem o vosso nome, porque há uma população enorme neste planeta e que olha para todos vós dessa forma. É para essa maturidade que vocês se encaminham agora. Vocês, alma antiga, são os primeiros a chegar a esse ponto. Vocês são os mais experientes. Vocês já viveram tantas vidas numa terra que tinha uma energia densa, tão difícil, de sombra, de escuridão, em que vocês foram queimados vivos e foram insultados porque vocês amavam Deus à vossa maneira, porque sabiam mais do que os outros, porque sabiam um pouco até de magia. E agora despertam nesta nova energia e todas as coisas que eu disse em relação aos potenciais são positivos. Sendo que agora aqueles que veem a magia que há em vós faz apenas com que vocês queiram ser companhia de tantos, porque vocês não vivem em drama, vocês não reagem negativamente às coisas, vocês são criadores conscientes. É isso que vocês são, almas antigas. E vocês podem mergulhar dentro de vós próprios e encontrar tudo isso que está lá à espera de ser encontrado. E o ponto número 3 é o medo.
Já perceberam que o medo é criado pela escuridão e que a escuridão é apenas a falta de luz? Então tudo o que é preciso fazer é ligar a luz. A partir do momento que se acende uma luz, o medo desaparece. E dissemos isso muitas vezes, que os seres humanos combatiam-se entre si porque não eram capazes de se ver pelo que são realmente. Se vocês acendessem as luzes, iam ver Deus dentro da outra pessoa e iam perceber que são exatamente como vós, sendo que poderão até não concordar em muitas coisas, mas que, antes de mais, são Deus também. Iriam começar a perceber o que têm mais em comum do que de diferente, e quando isso começar a acontecer de forma mais prevalente na humanidade, vocês irão deixar de se matar uns aos outros. Na verdade, quando se cruzam com as pessoas de forma superficial, vocês estão na escuridão, vocês veem apenas os aspectos superficiais daquilo que vos disseram que a outra pessoa é, mas na verdade não estiveram sentados sozinhos com essa pessoa numa sala, capazes de ver claramente o outro pelo que é, vendo aquilo que têm em comum, vendo Deus no outro também. Quando se acende a luz, aí é assim que se vê os outros. Mas a luz não é possível de ser acendida quando há medo. Não se consegue acender uma luz quando há uma decisão à partida de que se vai permanecer na escuridão. Quando se é uma criança de 6 anos, o que é que vocês já decidiram que será o vosso futuro? Será que é mais do mesmo daquilo que já experienciaram? E o ponto número 4. Há uma consciência, uma percepção de um plano maior. A criança de 6 anos é apenas capaz de perceber aquilo que é o seu ambiente mais imediato. Imaginem então que levam essa criança às compras. A criança gosta da viagem, das coisas que estão dentro do carro, do brinquedo que levou consigo, gosta de entrar na loja e ver as coisas que estão em redor, as outras pessoas, as coisas interessantes, as suas comidas preferidas. E quando essa criança de 6 anos volta para casa, em toda essa viagem, a criança não prestou atenção a qual era o carro, qual era o modelo, se a carta de condução estava em dia, se havia dinheiro na carteira para comprar as coisas que se desejavam. Tudo aquilo que existe para além da percepção da criança de 6 anos. Só é percepcionável quando há essa consciência maior e maturidade. É isso que está a acontecer convosco. Estão a começar a ver um plano maior que vai para além daquilo que é o que conheciam até aqui e que afeta tudo aquilo que é a vossa vida pessoal, da família, do país. E vocês já estiveram neste ponto anteriormente. Se vocês começarem a olhar em redor e a começar a perceber as coisas que estão a acontecer a nível nacional e planetário, começando a perceber as energias que estão diferentes daquilo que eram há 50 anos atrás, dando-se conta então de que vocês, em condições normais, já teriam tido mais uma guerra? Aliás, podemos falar um pouco mais sobre isso. Pois isso leva-nos a um outro tema. Leva-nos à física e ao tempo fratal. A consciência de um plano maior faz parte daquilo que é a evolução do espírito humano. Se vocês permanecerem dentro da vossa caixa, do vosso quadradinho, isso faz com que vocês tenham essa expectativa apenas para o vosso futuro, e como tal será o que experienciarão. E chegamos ao ponto número 5. Eu não poderia sublinhar isto mais veementemente, mais enfaticamente. Há uma luz que está a começar a brilhar, e vocês estão a começar a caminhar na direção dessa luz. E essa luz chama-se a autoestima. O merecimento. Vocês são tão merecedores. Merecem absolutamente todas as coisas boas que tenho vindo a falar. Tudo. Não deixem que alguém vos diga o contrário. Não deixem que aqueles que possam vir de tradições espirituais específicas, nem pais, nem amigos, nem ninguém, não deixem que ninguém vos diga que vocês não são merecedores, porque estão errados. Na sua ignorância, vinda de uma velha natureza humana, poderão até acreditar que têm razão, mas estão errados. A verdade é que vocês são magníficos. Vocês são merecedores muito para além daquilo que possam conceber. Minha querida alma antiga, é esse merecer que irá permitir-vos
sair dessa limitação que vocês a que se submeteram ao longo de tanto tempo. O vosso caixa está repleto de tudo isto. Vocês sabem que todas as vezes no passado em que foram trabalhadores de luz a trabalhar com magia ou o que seja, vocês foram reprimidos. Aquilo que para vocês era verdades metafísicas e que os outros viam como bruxaria, sempre que vocês tentaram abrir essa porta, sempre que vocês tentaram e que descobriram grandes verdades, criando uma realidade própria, percebendo que tinham Deus dentro de vós, sempre que vocês chegaram a essas conclusões, vocês eram castigados por tudo isso. E foi daí que veio a vossa baixa autoestima. E estamos a chegar ao fim da baixa autoestima, o fim do sofrimento. Se vocês quiserem, com a vossa liberdade de escolha, com o vosso livre-arbítrio, eu posso dizer-vos que este é o momento para o fazerem. Sabem o que é que mudou aqui? Tudo. Se vocês alguma vez conseguirem conceber o que é este véu que está sobre este planeta e que parece que vos mantém na escuridão, não é o caso. O véu vai começando a ser levantado à medida que a humanidade começa a pensar fora da caixa e começa a entrar em maturidade e a voltar para casa, esse lugar que vocês conhecem e que já viram antes, tão pacífico, sem medo, dando a mão a Deus dentro de vós. Isso é voltar a casa. Vocês são merecedores. Tão merecedores. Mas vou falar um pouco sobre a física. Vou falar sobre algo que vos permitirá, então, entreter uma ideia que gostaria que considerassem. E haverão muitos que irão ouvir isto e não acreditar em nada do que está a ser dito. Mas com o tempo, irão ter provas de que assim seja, embora mesmo nessa altura possam ainda duvidar. Há atributos da física que vocês não conhecem ainda. Independentemente de quão enormes se tornem os vossos aceleradores de partículas, vocês vão continuar a desconhecer esses aspectos da física. E há dois tipos de física. Há a física que é manipulável, que vocês podem manipular. E há outra física, uma física que vocês podem apenas observar. E há partículas subatômicas que governam cada uma das duas físicas. Por isso é que nós dissemos desde o começo que vocês podem mudar até os atributos da massa de qualquer coisa, porque as leis apoiam essa mudança. Há muita coisa da física que pode ser criada a partir do nada, porque se trata apenas de moléculas e átomos que são enquadrados num determinado contexto, e quando vocês percebem essas leis e regras, então vocês podem manipulá-los. E isto é a ciência mais elevada que vocês irão compreender eventualmente, e isto irá permitir-vos até libertar-se daquilo que é a gravidade. Mas isso são coisas ao nível daquilo que é manipulável. Depois também há outra física, então, que eu diria que se trata de física nuclear, inalterável e apenas observável. E o aspecto mais confuso em tudo isto, e sobre o qual falaremos apenas brevemente porque se trata de algo tão complexo, é a física do tempo. Há uma partícula subatômica que vocês até já atribuíram um nome, chamam-lhe a singlet de Higgs. E essa partícula, em particular, está a ser estudada porque há físicos que estão convencidos de que é responsável pela mudança de dimensões. Trata-se de uma partícula nuclear. E essa partícula, quando for compreendida profundamente, vão compreender então como é que se viaja no tempo, pois poderão entrar e sair de uma dimensão e do tempo, sendo que poderão observar sem alterar nada disso. Trata-se de um elemento fulcral da física que permanecerá inalterado, e haverá outros elementos como este que serão descobertos na física, alguns dos quais o meu parceiro hoje já abordou aqui quando falou do campo e do tempo fratal. Elementos que são benevolentes e que pendem para o equilíbrio. E se vocês compreendessem como é que funciona tudo isso, vocês deveriam sorrir imediatamente, porque essa é a física em que vocês existem neste preciso momento.
se começassem a observar e a examinar aquilo que é o singlet de Higgs, iriam começar a compreender porque é que o tempo fratal funciona como funciona. Mas eu não vou falar mais sobre ciência e vou falar de forma mais prática. Haverá quem diga então que o tempo existe de forma circular. Aliás, há momentos na espiral do tempo que têm um potencial para se repetir. E vocês poderão já ter ouvido essa expressão de que o tempo se repete. E é um facto. A história repete-se. É um facto. E como tal, toda esta ideia de que o tempo existe num círculo, que o tempo é circular e que tem fases que se repetem, isso é correto. Como tal, à medida que vocês passam a mesma fase do ciclo, que para vocês é algo linear, vocês passam pontos em que há determinados marcadores de energia que são potenciais para coisas que se podem repetir. Há um potencial de voltar a acontecer algo que aconteceu da última vez que se passou nesse ponto, passando várias vezes sobre o mesmo ponto. Por exemplo, vocês passaram por um ponto em que era suposto vocês terem tido mais uma guerra e vocês já ultrapassaram esse ponto e não houve guerra. E todas as profecias apontavam para isso, que vocês teriam uma grande guerra, e já repararam que não tiveram guerra nenhuma? Quantos anos é que terão de passar então até que a humanidade consiga olhar para trás e perceba que isso não aconteceu? Tantas profecias, tanta coisa dita, tanto medo sentido, pensando que iria haver uma guerra. Mas se vocês pensarem que ainda pode estar para vir, então, nesse momento, estão a criar esse potencial. Quando vocês olham para a televisão e sentem o medo das coisas que observam ali, e quando começam a ouvir dizer que estas coisas terão que acontecer, não se sabe é quando, e começam a sentir medo e coisas que vos assustam, então, se as pessoas acreditarem naquilo que veem, nesse momento estão a colocar um pedido, uma encomenda ao universo. O que é que vocês acreditam? Em que é que acreditam e que expectativas é que isso cria em vós? Há tanta coisa que está para vir. Este fratal do tempo tem um atributo muito interessante. O que é que eu disse em relação ao singlet de Higgs? Eu disse que era algo que era passível de ultrapassar dimensões como tal, permitindo visitar outros tempos. Então, o que eu vos quero dizer é que, apesar disto ser confuso para muitos de vós, se vocês mudarem alguma coisa dentro do círculo do tempo, acabam por reescrever o vosso futuro. E ao mudar algo no vosso futuro, ou seja, mudando os fratais daquilo que eram potenciais, que tinham tendência a repetir-se, acabam por ser anulados. Poderão então dizer que se tratou de mudar ligeiramente de dimensão, ou seja, dar um salto para uma realidade paralela onde as profecias do passado não se repetem porque estão numa realidade paralela. E, bingo, precisamente é isso que acontece. E é isso que vão descobrir um dia. E porquê é que eu vos estou a dizer isto? Porque eu falei anteriormente acerca dos elementos inesperados. Da última vez que estive convosco, dei-vos uma lista de elementos inesperados e disse até quais eram as regras que se aplicavam aos elementos inesperados, que não eram criados pelo espírito e que poderiam ser eventos, pessoas que mudaram a história, coisas inesperadas. E o que se passa é que nessas situações o ser humano tira proveito de uma energia que então o espírito cria. Por exemplo, vocês deram-se conta de que quando o véu se levantou um pouco apenas, houve invenções que começaram a chegar ao planeta porque estava preparado para as receber e chegaram todas em simultâneo. Não acham coincidência que os irmãos Wright tenham inventado o avião uma semana antes dos franceses revelarem a sua descoberta também? E isso aplica-se a todas as coisas, um pouco por todo o planeta. Mas na verdade não somos nós que damos essas invenções ao ser humano. Nós levantamos apenas o véu um pouco e os seres humanos que estão ligados a essas invenções e têm esses potenciais, essa propensão, acabam por descobri-las. Estas são as regras dos elementos inesperados. Não julguem que é o espírito que cria os elementos inesperados. São vocês que os criam, com as vossas próprias regras e com as vossas consciências dentro dos vossos sistemas.
E vocês acabaram de revelar mais uma of this election destas situações num elemento inesperado que aconteceu nas vossas eleições. Um elemento completamente inesperado que muda então tudo o que está para vir. Vocês têm um elemento inesperado na vossa política. E mais uma vez peço que observem este planeta como se fossem um extraterrestre que chega aqui sem qualquer tipo de viés. Eu sei que é difícil imaginar o que é olhar para este planeta sem tendenciosidade humana, mas imaginem que estão a fazer, que é a primeira vez que estão a observar este planeta. E esta poderá ser a última vez que eu menciono isto. Por isso, escutem com atenção. Há aqueles que percepcionam a energia que está para vir neste planeta, chamam-lhe precogs. O governo sabe que existem estas pessoas que percepcionam as coisas que estão para vir. Porque ao percepcionarem o tempo fratal, conseguem-se aperceber dos potenciais e, como tal, transformam isso em predições. E começaram a prever algumas coisas desde o ano passado que se divulgaram como sendo algo que iria efetivamente acontecer. Começaram a avisar de um grande colapso do sistema financeiro em fevereiro ou março que está para vir. E muitos ouviram essas previsões e sentiram-se assustados, com medo. Essas pessoas com aptidões pré-cognitivas começaram a divulgar essa informação e essa informação espalhou-se. E quanto mais se espalhava, mais pessoas falavam sobre isso e mais se assustavam. E aqueles que estudam os padrões das finanças, da bolsa, dos gráficos, dos padrões que se passam no mercado financeiro, também eles se assustaram ao ouvir essas notícias e acabaram por dizer que era inevitável que isso iria acontecer. Alguns diriam que iria ser algo de desastroso, de tal forma que nunca se teria experienciado algo assim até então. E que iria afetar todas as pessoas do planeta. E sabem o que é que eu vos vou dizer? Tal como Lorenz disse, quando uma borboleta bate as suas asas, algumas semanas depois, algo como um furacão poderá acontecer noutra parte, porque as coisas pequenas mudam coisas grandes, e essas coisas grandes mudam coisas ainda maiores. E eis aquilo que eu vos quero dizer. Todas as pessoas estavam à espera de um determinado resultado destas eleições. Todas as pessoas do planeta, ou a maioria, achava que sabia qual era o resultado das eleições que tiveram há pouco tempo. E se as coisas tivessem acontecido como era de esperar, eu posso dizer-vos que o sistema financeiro realmente teria ido pelo caminho que era de esperar. Os sistemas que estavam prestes a cair iriam efetivamente falhar exatamente quando era previsto. Não havia qualquer tipo de razão para mudar essa profecia, porque as coisas estavam a acontecer como esperado. Mas de repente surgiu o elemento inesperado, e ei-vos aqui, vindo de fora do planeta, a observar este cenário de forma neutra e dizendo que interessante como este elemento inesperado irá mudar todas as coisas, sendo que aquilo que era de esperar para fevereiro ou março já não vai acontecer. Compreendem o que estou a dizer? Talvez. Talvez este elemento inesperado tenha sido como um ingrediente que, ao misturar-se no caldeirão e ao misturar-se com todas as coisas, produz um resultado completamente inesperado. Eu gostaria que vocês soubessem que esse potencial para um grande desastre financeiro já não acontecerá da forma que esperavam. Poderá haver algum sobressalto, algum susto, mas nada daquilo que era esperado. E como tal, esses precogs, essas pessoas com percepção pré-cognitiva, poderiam ter tido razão numa outra realidade. Porque no frontal do tempo havia esse potencial, mas este elemento inesperado não vos chegou do espírito. Foi criado pelos humanos através da sua liberdade de escolha, colocando então este elemento inesperado no local certo, no momento certo.
E falo-vos sobre isto porque nunca ninguém ponderou estas ideias e poderão dizer, então o que é que podemos esperar de seguida? Qual é o resultado mais benevolente que pode surgir de tudo isto? Realmente não haver o colapso financeiro e coisas boas para acontecer no futuro é algo de animador. Mas tal como eu disse esta manhã, qual é a encomenda que vocês querem fazer junto do universo? Imaginem que vocês estão realmente a preencher uma encomenda. O que é que vocês estão a pedir que chegue até vós? Vocês não estão cansados de encomendar coisas que não querem? Encomendar sofrimento? Ter uma expectativa sempre pelo pior? Esperar sempre o pior dos outros também? E a resposta é sim. Porque não é aí que está o trabalhador de luz. E o que é que vão fazer com esta informação? A física está de feição, meus queridos. O vento está de feição. A nível pessoal e a nível planetário. Isto esteve sempre previsto como um potencial de forma que vocês pudessem dar continuidade ao vosso caminho sem colapso financeiro, sem sofrimento, de forma a que pudessem crescer de forma mais acelerada, sem terem de se arrastar ao longo de muitos anos, através de dificuldades. E isso, meus queridos, foi tudo o que aconteceu graças à vossa liberdade de escolha, a um nível que vocês nem sabiam que podiam mudar. Porque a metafísica é realmente o que está a funcionar aqui. E essa é a mensagem do dia de hoje. Conseguem sentir a comitiva? Já a conseguem sentir? Conseguem sentir os sorrisos e a alegria daqueles que sabem dos potenciais do futuro que vocês poderão experienciar? Vocês estão tão sob controle de tudo isso e alguns de vós sentem-se completamente impotentes. As coisas não acontecem de um dia para o outro. Mas gostaria que ponderassem esta mensagem, observando as coisas que vão acontecendo no planeta, e gostaria que se ajustassem de forma a acordar de manhã, conscientes que estão a fazer uma encomenda, esperando as coisas boas, o melhor resultado possível, coisas alegres, felizes, porque os dias da ignorância da criança de 6 anos já passaram, chegou o momento da maturidade, da compaixão, em que vocês conseguem ver um plano maior, sendo que conseguem pintar um quadro com luz, manifestando as coisas neste planeta que vocês merecem, porque vocês são merecedores. Comecem em casa, comecem aqui e agora, comecem nesta fase, nesta estação. Vocês são a esperança do mundo neste momento, nesta fase. Eu espero que isto vos ajude a perceber a forma como as coisas funcionam nesta nova energia. E há muitos mais elementos inesperados que estão para vir, alguns deles ao nível das invenções. E posso-vos até dizer que há uma grande invenção que está prestes a ser descoberta ao nível da física e que tem a ver com os campos quânticos, que está à espera de ser descoberta, mas que não vai ser entregue até vocês tiverem menos tendência a tornar essa descoberta numa arma. E quando a consciência estiver preparada, então o véu será levantado neste planeta e virá essa descoberta e muitas outras descobertas. Descobertas que vão melhorar muito a vossa qualidade de vida, a saúde e proporcionar a paz na humanidade. E vou fechar esta mensagem, sendo que muitos irão escutar esta mensagem e depois dizer que tudo isto é ridículo, porque conhecem tão bem a natureza humana. E nesse momento acabaram de realizar a sua encomenda. E essa encomenda não é vossa. Eu sei que não é isso que vocês querem. Estejam em paz, relaxem, convosco próprios, sejam os vossos próprios pais, deem a mão a esse ser superior dentro de vós, porque se o fizerem vou ter vidas mais longas. Eu sou Cryan, em amor pela humanidade, e tenho boas razões para estar em amor pela humanidade, e assim é.